Um operário da arte, investigador da alma, funcionário de si, latino-americano. Com vocês, o ator, diretor e escritor Vinícius Piedade. Vinícius, você é de onde no Brasil? Sou de São Paulo, capital. Ah, você é de São Paulo. Do cinza da cidade de São Paulo. Moro lá, inclusive, no centro de São Paulo, no alto, onde eu tenho a visão mais urbana possível, né? 19º andar. Então eu tenho aquela visão, do meu lado direito eu vejo os prédios da Avenida Paulista, do meu lado esquerdo o centro de São Paulo. Enfim, eu gosto de morar num lugar como aquele, assim, que eu acordo já vendo a urbanidade, a correria da cidade. Ah, então você é bem urbano, né? Eu sou bem urbano, mas é fundamental sair de São Paulo também. O bom de morar em São Paulo é que eu posso sair de São Paulo a hora que eu quiser também, né? Pois é, pertinho do Rio também, né? Diga-se de passagem. Pertinho do Rio. Eu tenho que fazer minha propaganda, sou carioca, né? Carioca do sotaque, né? Assim que você começou a falar, eu pensei, é carioca. Pois é. E quando você conta pra gente a sua história, quando você decidiu ser ator? É aquela coisa, né? É quase um chavão, né? O ator dizer isso, né? Que foi escolhido, né? Não vou dizer isso então, porque é um chavão. Mas acho que eu decidi meio que quando não foi quando criança, foi quando pós-adolescente, assim, não pré-pós, né? Eu não cheguei naquela fase em que a pessoa se pergunta o que eu vou fazer da minha vida quando eu crescer, né? Eu cheguei assim, eu não tive que escolher entre vou ser veterinário ou psicólogo, advogado ou arquiteto, como muita gente, coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Nessa época de escolher o que eu faria da minha vida, o teatro já era a minha única possível realidade. Então você começou no teatro com quantos anos? Efetivamente, eu acho que eu deixei para discutir essas coisas comigo mesmo meio tarde. Eu comecei com 17 anos, mais ou menos, né? Acho que é exatamente nessa época em que a galera começa a se questionar o que vai ser, porque antes eu acho que não questionava, eu só queria saber de bagunça, né? Hoje eu também só quero saber de bagunça, mas uma bagunça organizada no palco. Muito bem. Então você estudou, né? Você estudou com Antônio Abujamra, Denise Stockley, Zunzuvaita. E assim vai. Eu sou essencialmente um autodidata, que é aquele que constrói o próprio conhecimento a partir das referências mais diversas possíveis. Eu sou um autodidata orgulhoso, porque eu acabo aprofundando o meu próprio estudo no teatro com diferentes possibilidades artísticas, desde esses nomes que você citou a outras referências não menos importantes, enfim. Então eu trabalhei com muita gente especial enfim, essa foi a minha história no teatro. Essa é a minha história. Esse foi o meu começo no teatro. Acho que cada um tem um jeito de começar. Tem uns que começam numa escola de teatro, tem uns que começam numa faculdade de teatro, tem uns que já vão para o palco, tem uns que vão para a televisão, depois vão para o palco, enfim. O meu começo foi exatamente no dia a dia da vida do palco, do dia a dia do... Foi na prática? Foi na prática, foi muito na prática. Eu lembro que eu apresentava uma peça, eu gostava de apresentar nas escolas de periferia, né? Eu lembro que era sempre uma multidão para assistir a peça. E eles ficavam gritando, falando alto para não sei o quê, e eu via que a minha voz era engolida por eles. Então eu comecei a tentar estudar, né, ler sobre, experimentar como que eu poderia lidar tecnicamente com a minha voz para abafar aquela gritaria daquela galera. E dito e feito, foi feito. Foi treinando, fez aula de voz já, canto, tudo junto, né? Tudo junto, cara. Chegou um dia lá, fui fazer uma apresentação para uns 400 alunos, bagunçando muito. E eu subi no palco, comecei a falar e vi, cara. Eles calaram a boca. Eu senti, cara, a voz está... Impôs aquela voz assim que deu até medo, né? Deu até, né? Alguma coisa deu mesmo, porque eles ficaram calados na hora. E aí eu vi que, de fato, eu estava organicamente entendendo esse processo do uso da voz no palco. Então, que você também usa para dar aula, para ensinar. Você ensina teatro também, né? Como você descobriu esse outro talento? Porque ensinar também depende de um talento, né? Que é diferente de você atuar. Eu não sei se eu ensino teatro, na verdade. Acho que eu não ensino teatro, não. Eu na verdade, dou oficinas, né, workshops, e eu não acho que isso seja ensinar teatro. Acho que eu mais experimento com os atores junto. Que se propõem junto. Eu acho que eu uso o meu próprio processo nas oficinas. Talvez por isso seja interessante. Divide, digamos assim, né? Divido, compartilho e roubo muito do que eu vejo eles fazendo, né? Muito gostoso isso, porque é muito viva a oficina. Ela é muito dinâmica. Por mais que exista um programa,
ela se faz muito no contato com quem está fazendo, com as emoções de quem está fazendo, com o ritmo de quem está fazendo. Então, eu acho que é um pouco isso, essa oficina. Chama-se O Ator Inconformado, né, que tem a ver com essa pesquisa tão contínua, que é a nossa de quem está no palco, de quem tem a vida no teatro. Entendeu? Que, por sinal, tem que dizer que depois de amanhã você vai fazer aqui em Munique um workshop também, né? Pois é. Vai fazer? Vou, claro. Então você atua, dirige, ilumina também, quer dizer, faz a iluminação, claro, não ilumina não, né? Você também é uma luz, mas você faz a iluminação. Você falou interessante que nessa peça Cárcere tem uma cena longa que eu faço com uma lanterna, enfim. Então você ilumina. Ilumino também, mas a coisa da criação da luz também eu faço, né? Que acho que vem tudo meio junto, mas... E tudo isso você foi aprendendo na prática? Eu fui aprendendo na prática, na verdade, como eu escrevo as peças, ou quando eu não escrevo, como essa peça aqui é uma parceria com o autor Saulo Ribeiro, capixaba, autor fantástico que muito me inspira, autor inclusive da próxima peça que eu vou dirigir com a atriz Thelma Vieira, né? Então, de repente... Que também está aqui, eu vou entrevistar daqui a pouco. Você vai falar com ela, né? Provavelmente ela vai falar dessa peça, eu acho, né? O fato é que de repente, eu sempre pego um texto e trabalho do meu jeito, ou seja, eu meio que destruo o texto, ou reconstruo, enfim. Então, essa coisa da luz, da iluminação, ela vem muito junto, é muito orgânico a minha luz. A minha luz é muito natural com o acontecimento do espetáculo. Nesses trabalhos, eu não vi sentido chamar alguém de fora para me dizer qual luz, sendo que estava tudo muito... Porque você mesmo está ali se testando o tempo todo, né? O tempo todo. Tem muita gente que acha estranho, né? Eu me autodirigir. Mas como que você autodirige? Como é que você vai ver de fora? Mas é que as visões de fora, elas são relativas. A sua visão de fora é diferente da visão de fora dela. Eu ia te perguntar isso. Como você se autodirige, né? Num espetáculo que é exatamente um monólogo, né? Não tem nem outros atores para você dirigir, você se dirige mesmo. Como você faz isso? Eu digo assim, Vinícius, não é assim, é de outro jeito. Mas como? Como é que é? Como é que é? Então eu fico conversando com o meu próprio eu. Pareço um maluco quando estou ensaiando, na verdade. Mas eu acho que tem um processo é muito isso que eu te falei. Tem muita gente que acha estranho. Ah, não, mas como que não tem uma visão de fora? Tem. Várias pessoas são minhas referências, meus assistentes de direção, normalmente. O fato é que a visão de fora, como eu falei, ela depende da pessoa. A sua visão de fora vai dizer, não, isso aqui tem que ser assim. É uma. A visão de fora dele, é outra. A minha visão de dentro talvez seja o que realmente importa, porque eu estou lá dentro. Claro, tem coisas que com meus assistentes de direção, sempre tem alguém junto, eu digo, essa cena, como foi para você? Ele me diz, aí eu já sei um pouco como que é. Mas eu acho que o ator responsável pela cena, pela direção, eu acho muito interessante isso, sabe? Agora vamos falar um pouquinho do espetáculo que daqui a pouquinho você vai apresentar aqui em Munique. Gente, ele veio diretamente de São Paulo para se apresentar aqui. A gente está muito feliz aqui em Munique, porque a cultura brasileira aqui é sempre muito bem-vinda, quanto mais um ator tão de prestígio quanto o Vinícius Piedade. Então, Vinícius, me conta, fala um pouquinho do Cárcere. O Cárcere viajou todo o Brasil, há 2 anos viajando de ponta a ponta, atingindo os públicos mais diferentes possíveis, desde grandes plateias em grandes teatros, a públicos em escolas de periferia, que eu continuo fazendo isso, que eu adoro. Enfim, começou a turnê internacional semana passada lá na Suíça, passou por Zurique, passou por Berna. Agora, muito feliz de estar aqui em Munique. Aqui vai ainda para Stuttgart, depois para Berlim, né? E a sua primeira turnê internacional, né? Primeira turnê internacional. E o que você sentiu? Como foi a reação do público? Você não viu diferença? Viu diferença? Como foi isso? Não vi muita diferença, não. Eu acho que, na verdade, dessa primeira vinda, eu estou fazendo em português sem legenda. A próxima turnê... Então, na verdade, o público... Vai ter um alemão do lado falando. Na verdade, a próxima vai ter uma legenda. Né? Você já viu o teatro legendado? Não. Interessante. Na verdade, é que nem filme, né? Quer dizer, tem uma dimensão diferente, mas a legenda fica em cima eu já vi muito teatro, é natural, você olha lá, claro, eu não vou poder fazer uma cena fora, num Cárcere tem cenas que são na plateia, então não dá para o público ficar olhando para cá e para cá, para cá e para cá, entendeu? Então rola essa adaptação. Esse ano, então, o público foi basicamente brasileiros, né? Não, tinham muitos suíços e alemães também na plateia, mas o fato é que eu acho que rola... O calor foi igual, então?
Eu acho que o calor foi igual, até um pouco maior, porque tem essa saudade de ouvir uma obra falada em português. Teve muita gente que me veio depois e fala, pô, que bom ouvir, porque eu trabalho muito a questão da dinâmica das palavras, da desconstrução das palavras, do modo de dizer, enfim, eu brinco muito com as palavras. E é bom, né, você enfim, se ver ouvindo a sua própria língua, né? Por mais que você tenha habilidade em outra, tem talvez um carinho especial, né, pela nossa língua mãe, não? Claro. Então, eu te dei um corte, te cortei, mas vamos voltar ao cárcere. A história do cárcere. Pianista autodidata tentou viver, ou seja, ganhar o pão de cada dia através do seu piano. Estava tão difícil viver disso que um camarada dele falou, pô, vende umas paradas aí, pelo menos enquanto você não consegue viver das suas paradas. E ele, um pianista, falou, vou topar a parada. E parou no cárcere. E na cadeia, ele que não é um cara do crime, é jurado de morte. E quando ele é jurado de morte, ele começa a escrever um diário. Um diário, enfim, expressando milhares de coisas. É uma peça que percorre muitos estilos diferentes. Vai desde o humor à fúria. Porque tem muitos momentos muito engraçados que ele vivencia no cárcere. Eu não deixo de contá-los. Eu tento fazer com esse tema, que é um pouco pesado, ser dito e feito para o público de uma maneira que seja gostoso de ouvir, não só, de repente, dramático, entende? Tem os seus momentos intensos, reflexivos. Por isso que eu acho que a peça é uma reflexão mais sobre a liberdade do que sobre a cadeia. Porque a liberdade, ele diz na peça que ele fala sobre a liberdade nossa de cada dia, entende? Então é isso, Cárcere é isso, é uma peça muito corporal também, tem muito o uso da expressividade corporal, sabe? É isso que eu queria te perguntar. E como você fez o laboratório, como foi esse processo de preparação? Eu tenho um outro espetáculo que eu vou fazer amanhã, chamado Carta de um Pirata, que eu andei apresentando ele nos presídios do Espírito Santo. Na Floresta Amazônica também, né? Disse isso do Espírito Santo apontando para lá, porque ela morou no Espírito Santo. A nossa câmera. Nossa cameraman, não é cameraman. Câmera Frau. Câmera Frau, né? Marta Bonadin, eu tenho que dizer. Legal, maravilha. Eu apresentei essa peça em alguns presídios do Espírito Santo, presídios, enfim, que me inspiraram em fazer uma reflexão sobre a liberdade através dos olhos de um cara que perdeu a sua liberdade. Junto com o Saulo Ribeiro, a gente fez esse mergulho. Então foi um laboratório concreto, vivenciando um pouco a realidade do presídio. O Saulo, o autor da peça, ele foi professor de cadeia, além de ter trabalhado muito tempo na Defensoria Pública, então o contato era muito direto. Você visitou muitas vezes um presídio? Visitei, sobretudo, para apresentar. Meu contato com os presos foi muito afetivo, porque eles viam a peça, vinham me abraçar, porque gostavam muito mais. Mas a peça então já estava pronta? O cárcere, na verdade, não. Isso eu fui com o Pirata. Eu ter ido com o Pirata nos presídios... Já foi um laboratório? Puta laboratório. Ai, eu falei palavrão, mas foi um incrível laboratório. Palavrão em português, né? As pessoas devem ter saudade de ouvir palavrão em português. Pois é, tem. Venham aqui na peça que vai ter uns palavrões em português, benditos, do fundo da alma, né? Mas o palavrão em alemão também deve ser bem agressivo, né? O palavrão... Pra gente não sai tão agressivo, né? Porque é diferente. É que é uma língua, né, que até quando você fala eu te amo, parece que você está xingando as pessoas. É uma língua bonita. Tem a sua beleza, quase uma crítica que eu fiz, né? Mas é uma língua que tem a sua beleza. Eu não consigo... Estou tentando me virar aqui no francês, mas não estou me dando muito bem. Ainda bem que eu tenho uns amigos por perto, né? Eu quero dizer que eu assisto Latino Scene TV e você? Assiste?